Pronto, pessoal, está gravando. Boa noite, pessoal. Aqui é o Cubas, o Alisson, e hoje a gente vai ter mais uma aula de física. Eu acredito que essa é a nossa penúltima aula, se tudo acontecer como está no calendário, e depois dessa minha aula, ou vocês vão ter férias, isso está sendo decidido, e vocês vão ter aula com a professora Ana, novamente, depois eu volto para uma ou duas aulas, eu não me recordo, e essa aula ela é bem simples e ela resume um pouco do que a gente estudou todo, desde o começo das minhas aulas até agora. Eu estou fazendo assim, só que está aqui embaixo, aí vocês não conseguem perceber. Eu gostaria primeiro de pedir desculpas a vocês, porque semana passada eu não consegui ofertar monitoria e nas duas últimas aulas eu também não estava no meu 100%, mas é porque eu estava doente. O que aconteceu aqui nos últimos um mês e pouco, um mês e meio, quase 2 meses, eu dei dengue e aí naquela aula de movimento circular uniforme, eu acho, eu estava gravando a aula com 38 graus de febre, não estava muito bem. E na última aula, eu já estava com infecção dos meus dois dentes cisos e eu precisava extrair, gente. E eu estava assim, há mais de uma semana sem conseguir nem comer direito. E foi horrível, porque eu definhei. Vocês podem ver que eu tô magro. Se pegar a gravação da minha primeira aula, aquelas bochechas enormes, agora eu definhei. E então fica a dica, se vocês quiserem emagrecer, só ficar doente. Brincadeira, não. É horrível. E eu já vou deixar de antemão que semana que vem eu também não conseguirei ofertar monitoria, mas eu vou mandar para vocês a lista de exercício, eu vou mandar as resoluções, porque eu não vou conseguir. Eu operei desses dois dentes, foi 2 horas, a minha cara ficou igual do Fofão. Fofão é um desenho, vocês podem talvez ter a referência, ficou maior do que a do Kiko, do Chaves, não lembro se é Kiko, mas agora eu vou retirar esses dois dentes. Os meus dentes, pessoal, eu tive tanta sorte que eu tinha os 4 sisos, eles estão dentro do osso e os de baixo estão deitados e inflamados e infeccionados. Não desejo isso para ninguém. Mas vamos para a nossa aula, que apesar de ser curta, ela é legal. Eu vou falar para vocês também sobre teoria do aprendizado. Então, eu tenho que compartilhar minha tela e aqui clique em ocultar e bora lá, apresentação. Pessoal, a gente vai falar de impulso e quantidade de movimento. Vocês vão entender o porquê depois dessas duas gravuras. Cadê o meu mouse? Está aqui. Mas resume muito o que é impulso e quantidade de movimento. Até agora, o que eu trabalhei com vocês? Eu trabalhei força. E eu falei que força gera uma aceleração quando aplicada a algum corpo, e essa aceleração vai alterar o movimento. Nem sempre, porque pode ser aceleração centrípeta, mas geralmente uma aceleração ela varia, na verdade, varia a velocidade. O movimento vai variar. Toda aceleração vai variar o movimento. E ao longo do nosso curso de física, vocês estudaram isso ao contrário. Vocês estudaram primeiro o que era velocidade, aí movimento uniforme, depois o que era aceleração, movimento uniformemente variado e depois chegou em força. Mas aqui, impulso e quantidade de movimento, me traz uma relação de que quando eu aplico uma força num intervalo de tempo no corpo, ele vai gerar uma aceleração. Só que depende do meu intervalo de tempo. Por exemplo, tem a sua irmã e você está empurrando ela no balanço. Se você empurra somente, dá o impulso rapidinho, você vai gerar uma aceleração. Só que se esse impulso for um pouco mais demorado, vai gerar uma aceleração diferente. E uma aceleração diferente gera uma variação de movimento diferente. E tudo se baseia naquela formulinha que eu já falei para vocês, que toda força é má. Por isso não existe o lado bom da força. E se você pegar essa formulinha, força igual massa vezes aceleração, vocês podem falar, isso é mais. Sempre que eu estou pensando em movimento, eu penso em velocidade, eu não consigo ver velocidade em força igual a massa vezes aceleração. Então vamos lá.
que é a aceleração? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Se eu quiser trabalhar somente a minha velocidade, eu posso isolar. Eu mando esse ΔT para lá, fica força vezes variação de tempo, que é basicamente uma força que eu aplico no intervalo de tempo, é igual massa vezes ΔV, velocidade final menos velocidade inicial. E se eu multiplicar isso, o que me diz a relação que quando eu tenho força vezes tempo igual massa vezes velocidade final igual massa vezes velocidade inicial. Quase que eu falo inicial, como se fosse alguma coisa assassinal. Mas vamos lá, pessoal. Isso me diz, essa relação, que quando eu tenho uma força, eu aplico uma força, um corpo massa, durante um intervalo de tempo, a relação de massa multiplicada pela velocidade dele vai mudar. Ou seja, eu tinha uma massa multiplicada pela velocidade inicial, ela vai aumentar ou reduzir. Aí eu tenho uma variação dessa relação. E na física, basicamente, eles pegaram isso. Na verdade, foi o Newton. A gente já conversou de quem foi Sir Isaac Newton, aquele da maçãzinha que caiu na cabeça. Talvez vocês não estejam vendo aqui na cabeça. Mas ele basicamente chamou isso de impulso e massa vezes velocidade. Ele chamou de quantidade de movimento. Então a gente vai falar separadamente o que é impulso e quantidade de movimento. Mas vocês podem ver isso como somente uma fórmula, mas não devem esquecer que força é uma grandeza vetorial, velocidade é uma grandeza vetorial. Então, quando a gente falar de impulso e quantidade de movimento, estamos falando também de grandezas vetoriais. Por isso eu coloquei uma observação, e se alguém estiver anotando no caderno, sempre que eu estou anotando no caderno eu escrevo, vou esquecer. Porque quando eu estiver revisando a matéria, eu vejo lá escrito vou esquecer. Aí eu fico com raiva e não esqueço. Aí vocês podem escrever, em vez de observação, vou esquecer e escreve. São grandezas vetoriais. E não esqueça, impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais. Então vamos lá falar de impulso. Impulso é uma grandeza vetorial, é uma entidade, uma grandeza física que está relacionado com uma força aplicada durante um intervalo de tempo. Ou seja, impulso é igual força vezes o tempo. Se eu pegar a unidade de impulso no sistema internacional, força em newtons, tempo é em segundos. Então, a unidade de impulso é newton vezes segundo. O impulso, como eu já disse, ele é uma grandeza vetorial. Toda grandeza vetorial possui três características. Uma é a intensidade, que é basicamente o módulo, é aquele número que me diz. A segunda é a direção, que vai ser, eu sempre repito isso, mas horizontal, vertical, eu coloquei direito, sim, horizontal, vertical, inclinado e sentido, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, norte, sul, leste, oeste. E se eu pego a minha direção de impulso, vai ser sempre a mesma direção da força. E se eu pego o sentido do impulso, é mesmo o sentido da força. E a própria fórmula impulso igual força vezes tempo me fala isso. Por quê? Porque os dois são grandezas vetoriais. Eles estão relacionados. O tempo, então, se eles são relacionados, vão ter a mesma direção. E sentido? Se o sentido me diz, o sentido é ótimo, o que, que o sentido vai me dizer? Eu me enrolando aqui. Se nessa fórmula o tempo, eu tenho força e tempo, e o tempo ele é sempre positivo, porque não existe tempo negativo, então o sentido do impulso vai ser sempre o mesmo sentido da força, porque a parte escalar ela é positiva. E, pessoal, essa imagem, ela me diz que sempre que eu vou aplicar uma força em um corpo durante um intervalo de tempo, eu tenho um impulso. Um exemplo que eu tentei colocar com esse carrinho, e talvez não ficou muito bem, mas quando esse carrinho estava tentando frear,
ele estava aplicando uma força por um intervalo de tempo, que era a força de desacelerar o carro. E ele não conseguiu frear tudo, não conseguiu parar o movimento e ele bateu. A gente vai falar de batidas, choques e colisões no final da aula. Mas aqui me diz muito bem, por exemplo, esse carinha, ele estava com a namorada e ele estava balançando a namorada no balanço. Balançando no balanço é muito repetitivo, mas continuemos assim. E por um acaso, ele colocou uma força muito grande e ainda foi correndo com ela. Ou seja, ele aplicou uma força grande durante um intervalo de tempo muito grande e o impulso foi muito grande. O impulso foi muito grande, a variação, a alteração do movimento foi muito grande e ela ficou assustada, perdeu o sapato. Mas vamos pensar aqui nessa outra situação. Eu tenho uma raquete de tênis, eu peguei e apliquei a força na bola para sacar. Ótimo. Eu não jogo tênis, mas imagino que vocês joguem, vocês são chiques, né? Diferente de mim. Eu só corro, pessoal. Na verdade, nessa quarentena eu não tô nem correndo. Mas a pessoa que gosta de esporte está lá. A fração de tempo que a raquete imprime uma força na bola é por umas frações de segundo. É um tempo muito pequeno. Então, quando eu aplico uma força um tempo muito pequeno, o impulso vai ser um pouquinho menor. Mas todas essas grandezas são vetoriais. Então, o impulso tem a mesma direção e mesmo sentido da força, mesma direção e mesmo sentido, direção inclinada. O sentido, eu diria que é sudeste. Pode falar para sudeste, a não ser que eu esteja usando as coordenadas erradas. Aí vocês vão falar, você fugiu das aulas de geografia. Sim, eu era péssimo em geografia, em história também. Mas vamos pegar essa outra situação. E o carinha estava empurrando a namorada e a força foi em uma direção horizontal para a esquerda. O impulso vai ser em uma direção horizontal para a esquerda. Impulso e força vão ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido. E são grandezas vetoriais. Agora vamos falar um pouco de gráficos. Por quê? Porque a física gosta de gráfico, gosta de representar de uma forma mais fácil o que está acontecendo no movimento. Hoje eu estou com essa garrafinha. Eu não estou com a garrafinha do Atlético Mineiro, não. Mas ele ganhou, está indo muito bem, melhor que o Cruzeiro, que vai ser rebaixado. A minha garrafinha, na verdade, o meu copo do Atlético está ali, do Galo. Se tiver algum cruzeirense aqui, não precisa sair da aula, não. Só vou falar do Galo agora. Mas vamos lá, pessoal. Eu tenho um gráfico aqui de força por tempo. Em gráfico, em física, eu posso calcular duas coisas. Eu posso calcular área, sempre que tem um gráfico, e se tiver alguma inclinação, eu posso calcular tangente. Mas aqui a gente vai ficar somente na área. Se eu calculo área nesse gráfico de força por tempo, a área não é base vezes altura. A minha base é o tempo final menos o tempo inicial, ΔT. E a altura é F. F vezes ΔT é o quê? É impulso. Então, área é numericamente igual ao impulso. Essa não é representação de numericamente igual. Numericamente igual ia ter tipo uma cobrinha aqui em cima, só que eu não sei como colocar essa representação no PowerPoint, gente. Eu sou um analfabeto técnico, nossa, eu não sei falar essa palavra também, de tecnologia, mas tá aí. Finjam que é o símbolo de numericamente igual. Mas a gente passou aqui. Essa força é constante. Vamos passar para uma força variável. O impulso da força variável também vai ser calculado pela área, mas tem uma diferença aqui. Se eu quisesse saber o impulso aqui, eu pegava o valor aqui no gráfico, pegava o valor do tempo que eu poderia jogar na fórmula. Só que aqui, se eu usasse a fórmula força vezes tempo, a força que eu ia usar nesse tempo aqui, que a força é 1, ou nesse tempo aqui, que a força é 20. Quando eu tenho um impulso de força variável, não tem como eu calcular pela fórmula de impulso igual força vezes tempo. Eu só tenho como calcular pela área. E lembrando que área de triângulo
é base vezes altura dividido por 2. Tem pessoas que em alguns exercícios esquecem de dividir por 2 e a resposta de não, sem ser dividido por 2 vai estar na letra A. Aí a pessoa vai lá, acha que acertou, marca a letra A e vai para a próxima. Quando corrige a prova, fica pensando, nossa, mas eu tinha certeza. Sim, infelizmente, nós temos certezas e muitas das nossas certezas estão erradas. Isso pode parecer até um pouco filosófico. Mas vamos lá, pessoal. Quantidade de movimento ou momento linear. A maioria dos exercícios traz quantidade de movimento. Eu já vi alguns exercícios do ITA, que é aquela escola de engenharia aeronáutica, super difícil de passar, e outra, que é o IME, que é a Escola Militar de Engenharia, que é do Rio de Janeiro. O ITA em São Paulo, tinha alguma coisa no meu óculos, um bichinho verde que pulou. É, em alguns exercícios do ITA e do IME, eu já vi um momento linear. A maioria dos exercícios, eu vi quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Eu represento com a letra Q e movimento mv. Por que eu estou falando mv? Porque a fórmula é QMV. Quantidade de movimento igual massa vezes velocidade. Quantidade de movimento, aquela grandeza física, relaciona uma velocidade, a velocidade de um corpo. Ou seja, eu tenho um corpo, eu tenho massa e ele tem uma velocidade. Então me diz muito mais do que uma velocidade. Uma velocidade, por exemplo, de 10 metros por segundo num caminhão é diferente de uma velocidade de 10 metros por segundo num carro, dentro de um sistema. Por quê? Porque para esse carro frear vai ser muito mais fácil do que o caminhão frear, aplicando uma mesma força. Por quê? Porque eles possuem quantidade de movimento diferente. Então, quando eu analiso um movimento, é importante eu saber a massa e a velocidade. E sempre que eu trabalho quantidade de movimento de um corpo no sistema internacional, massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento é quilogramas vezes metros por segundo. Como ela é uma grandeza vetorial, ela não é representada somente por um número, que é calculado por essa fórmula. Também vai ter uma direção e um sentido. Se eu tenho uma grandeza vetorial, que é a quantidade de movimento, e outra grandeza vetorial, que é a velocidade, e eu tenho uma relação entre elas vão ter a mesma direção. Então, a mesma direção de velocidade. Como massa é sempre positivo, ela vai ter o mesmo sentido de velocidade. Se tivesse como ter uma massa negativa, seria ótimo, porque eu ia falar, nossa, você está com 50 quilos, eu estou com menos 32, estou muito mais magro do que você. Mentira, pessoal, eu não ia falar isso. Mas se tivesse negativo aqui, se massa pudesse ser negativo, o sentido seria oposto. Mas como massa é sempre positivo, a quantidade de movimento vai ter sempre a mesma direção da massa, da velocidade, da massa é ótimo. Massa é uma grandeza escalar e o sentido vai ser o mesmo da velocidade sempre. Aqui tem uma bolinha que tem velocidade. Se é uma bolinha, é um corpo, esse corpo possui massa. E se possui massa e velocidade, ele tem quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. E os exemplos mais clássicos, pessoal, de quantidade de movimento, até mesmo de impulso depois do exercício, é você na sinuca. Por quê? Porque quando você bate com o taco, você está dando um impulso na bola. E quando essa bola está movimentando, ela tem quantidade de movimento. E também tem esse pêndulo de Newton, que é a coisa mais linda. Mas vamos pensar, pessoal. Eu bati nessa bolinha, o pêndulo de Newton, e ele ganhou uma velocidade para frente. Ele tem uma massa, para frente ótimo, uma velocidade horizontal para a direita. Eu falando para frente, para trás, para cima, para baixo, mas vamos lá, horizontal para a direita. Se eu tenho uma massa com uma velocidade horizontal para a direita, eu vou ter uma quantidade de movimento horizontal para a direita. Aqui é a mesma coisa. Eu dei um impulso nessa bolinha, porque é uma força em uma quantidade de tempo muito pequena, e essa bolinha, essa massa, ela ganhou uma velocidade. Se esse corpo tem uma velocidade que é inclinada para nordeste, inclinada é a direção no sentido nordeste, a minha quantidade de movimento vai ter a direção inclinada, sentido nordeste. Eu acho que é nordeste mesmo.
Por isso, a gente tem que lembrar que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, assim como impulso. E aí, como eu calculo isso? Pela formulinha que eu já falei para vocês. Agora, pessoal, vamos falar de teorema do impulso. Só beber uma aguinha. Eu falei na última aula para vocês que na mecânica a gente tem dois amigos, que é o Ti e o Tec. É como se fossem os dois neurôniozinhos da sua cabeça, que você fala que é o Tic e o Teco, mas é o Ti e o Tec. É o teorema do impulso e o teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética é quando não tínhamos forças dissipativas. Aqui no Ti, é basicamente quando a gente não tem uma força. Na verdade, o Ti não é isso, não. É outra coisa, pessoal. Agora eu me confundi mesmo. Mas é o Ti e o Tec. E nossa senhora, agora eu devo estar com cara de palerma para vocês. É porque eu estou gravando de madrugada, como sempre, porque senão tem barulho. Mas eu falei na semana passada, voltem no vídeo da semana passada, semana retrasada, que na mecânica a gente tem dois amigos, que é o Ti e o Tec, teorema do impulso e teorema da energia cinética. Da mesma forma que lá na elétrica a gente tem dois amigos, que eu sempre falo que é como se fossem os amigos do Debbie e o Lloyd. Debbie e o Lloyd era aquele filme ridículo que passou na sessão da tarde 1 milhão de vezes. Então, quando vocês estavam na adolescência, assim, na sessão da tarde, vocês se lembram no Debbie e o Lloyd. E lá nas formulinhas, lá da elétrica, o Debbie e o Lloyd era o Kit e o Kane, que era a formulinha de corrente, que era o Kit, e a de carga, o Kane. Aqui a gente tem o T e o Tech, que é o nosso Debbie Lloyd daqui, e o Debbie Lloyd de lá é o Kit e o Kane. E o que o teorema do impulso me diz? O teorema do impulso me diz quando eu tenho uma força resultante em um sistema aplicado no corpo, eu vou ter uma variação de quantidade de movimento. E foi o que eu falei no início da aula para vocês. Quando eu tenho uma força aplicada no corpo, eu vou ter uma variação de quantidade de movimento. Eu vou ter uma aceleração que modifica o movimento. Se eu pegar impulso igual força vezes tempo, se essa força for força resultante não é massa, impulso igual massa vezes aceleração vezes o tempo. Aceleração não é ΔV sobre ΔT? Impulso igual massa, aceleração é porque ΔV sobre ΔT vezes ΔT. Corta, corta, ficou sem o PT. E o impulso, massa vezes variação de velocidade. Então, o impulso é igual a variação de quantidade de movimento. Igual mv final menos mv inicial. E você vai falar, isso vai o seu segundo slide. Sim, gente. Estou me repetindo. Impulso igual variação de quantidade de movimento. Quando eu tenho a minha força resultante aplicando, sempre que eu aplico um impulso, uma força, um intervalo de tempo, eu estou variando a quantidade de movimento daquele corpo. E sempre lembrando que impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais. Agora eu vou trazer algumas variações para vocês. Algumas variações seria ótimo, alguns exemplos. Pessoal, se eu tenho um carrinho, esse carrinho ele acelerou, o motor aplicou uma força durante um intervalo de tempo e variou a quantidade de movimento inicial e a quantidade de movimento final. Se você aplicou uma força, acelerou, você aumentou a sua velocidade. E se você colocar aqui, se tiver um exercício que ele te dá a força, te dá o tempo, você calcula o impulso, e ele te pergunta a velocidade final, se for nesse sistema que é horizontal, tá tudo no mesmo sentido, velocidade e força, é só você jogar na forma, impulso, mv final, mv inicial, só subtrair como se fossem simples números, não lembrando que são vetores, porque vai dar certo, porque está na mesma direção, mesmo sentido todo. Mas e se for um sistema que não é horizontal, não é um movimento horizontal, um movimento retilíneo? Se for um movimento circular. Se for um movimento circular, eu tenho que lembrar que impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais.
Aí é aquela mesma coisa, aquela mesma situação que eu falei. Tem um carrinho, esse é o carrinho que eu desenhei, você acelera, o motor aplica uma força durante um tempo, enquanto você estava acelerando, e vai variar a quantidade de movimento. Então, tinha uma velocidade inicial e a velocidade final. E ele vai perguntar qual que é a velocidade final. Aí você vai lá, vai fazer a mesma coisa, impulso igual variação de quantidade de movimento. Só que aqui, se você jogar somente os valores, não vai dar certo. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com vetores em direção e sentidos diferentes. Então, a minha quantidade de movimento inicial ela é horizontal para a esquerda e a minha quantidade de movimento final ela é vertical para baixo. Então, impulso igual variação de quantidade de movimento, se eu quero calcular isso tudo, eu vou ter que fazer a subtração de vetores. Quantidade de movimento, bundinha com bundinha, sai do segundo para o primeiro. Impulso igual a quantidade de movimento final menos inicial, bundinha com bundinha, sai do segundo para o primeiro. Então, o vetor impulso vai sair do segundo, que é o Q0, e vai em direção ao primeiro, que é o Qzinho. E calculando esse vetor, geralmente você calcula com, aqui no sistema, o exercício vai te falar que é perpendicular, aí você usa Pitágoras, você acha o valor do impulso e das quantidades de movimento, você acha o que você quiser no exercício. Então, você tem que lembrar que na maioria dos exercícios, quando é um movimento retilíneo, você consegue fazer somente com os valores. Quando sai de um movimento retilíneo, você tem que usar os vetores, porque impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais. E aqui vai um exemplo muito legal. Eu resolvi esse exemplo, gente, quando eu estava testando o vestibular da Unesp em 2015, vestibular em Uberlândia. Os alunos de Uberaba, a gente montava um jeito de ir todo mundo para Uberlândia. Geralmente todo mundo testava junto, dividia carro, e a gente foi. E, se eu não me engano, foi nesse ano, pessoal, que eu me atrasei para a segunda fase. Então, pessoal, se você for fazer vestibular em outra cidade, saia com antecedência. Porque a gente quase se atrasou para a segunda fase. Porque o pai do nosso amigo estava dirigindo o carro e entrou na entrada errada. Entrada, fica muito repetitivo, né? Mas ele entrou no lugar errado, teve que dar uma volta dentro da cidade de Uberlândia, que é uma cidade muito grande, e a gente não almoçou ou comeu qualquer coisa, não lembro direito, e a gente entrou assim, no último minuto, a segunda fase, com o coração batendo e o emocional assim, lá no chão. Então, se preparem, vão com calma, mas assim, todo mundo foi bem. Ninguém passou, mas todo mundo foi bem na prova. Talvez não passou por causa disso, mentira, porque a prova estava difícil mesmo. Mas vamos lá. O gol da conquista do tetracampeonato pela Alemanha na Copa Mundial de 2014 foi feito pelo jogador Götze. Não sei como fala isso, é alemão, gente. Poderia ser Ryan. Nessa jogada, ele recebeu um cruzamento, matou a bola no peito, amortecendo-a e chutou de esquerda para o gol. Ou seja, ele recebeu a bola no peito, caiu no pé e já chutou para o gol. O cara é top. Considere que imediatamente antes de tocar o jogador, a bola tinha velocidade de módulo V1 igual 8 metros por segundo. Então a bola chegou no peito dele com 8 metros por segundo, em uma direção perpendicular ao peito. Imediatamente depois de tocar o jogador, sua velocidade manteve-se perpendicular, ou seja, a bola estava perpendicular, não mudou a direção, porque não está mudando a direção. O exercício não ficar impossível de resolver. E ao peito do jogador, porém com um módulo de 0,6 metros por segundo. Pessoal, eu tenho uma massa. Essa massa teve a aplicação de uma força, como estava em contato com o peito da pessoa. No intervalo de tempo, se eu tenho uma força no intervalo de tempo de uma massa com velocidade, eu tenho uma variação de quantidade de movimento. Variação de quantidade de movimento é igual ao impulso. Então, basicamente, você vai usar isso para resolver esse exercício. Mas vamos continuar lendo.
Admita-se que nessa jogada a bola ficou em contato com o peito do jogador por 0,2 segundos e que nesse intervalo de tempo a intensidade e força resultante que atuou sobre ela variou em função do tempo conforme o gráfico. Pessoal, variou conforme o gráfico. A força que atuou na bola não foi constante. E se ela não foi constante, como que a gente calcula impulso de força variável? Somente com a área, calculando a área. Considerando que a massa da bola é igual a 0,4 kg, é correto afirmar que, nessa jogada, o módulo da força resultante máxima que atuou sobre a bola, indicada no gráfico por F, é igual em newtons a. Eu acho que essa máxima é de força máxima aqui, que é a força máxima aqui. Pessoal, vamos tirar o que a gente tem de informação lá. A velocidade inicial era 8 metros por segundo, velocidade final 0,6 metros por segundo, massa 0,4 kg e eu tenho esse gráfico. Por que eu coloquei esse menos? Porque a velocidade final e inicial, elas possuem a mesma direção, mas possuem sentidos opostos. A velocidade inicial está para a direção sudeste e a outra está para noroeste, norte, oeste, noroeste, voltando para noroeste, a V2. Eu escolhi colocar a velocidade 1 com negativo, porque final menos inicial é menos com menos dá mais e fica mais fácil nas contas. Mas só por isso. Se você colocasse o menos aqui, daria certo do mesmo jeito. Vamos lá. Input igual variação de quantidade de movimento, impulso igual quantidade de movimento final, menos inicial. Eu calculo impulso aqui, pessoal. Como está na mesma direção, eu não preciso me preocupar com vetores, eu posso utilizar só números. O impulso de força variável é a área. Quantidade de movimento, massa vezes velocidade, menos massa vezes velocidade inicial. A área aqui é um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. A massa é 0,4, velocidade final 0,6, menos massa 0,4, velocidade inicial menos 8. A minha base, pessoal, base é 0,2. A minha altura é a força máxima. Então, aqui, 0,2 vezes força máxima, dividido por 2, igual 4 vezes 6 dá 24, 2,024. 8 vezes 4 dá 32, 3,2, menos com menos dá mais. Então, aqui eu sei que é 0,24 mais 3,2. Cortando 2 com 0,2, 0,1 vezes força máxima, igual 3,44. 3,44, 0,24 mais 0 é 3,2, dá 3,44. Se eu passar dividindo ou multiplicar por 10 nos dois lados, a minha força máxima é 34,4 newtons. Então, a minha letra é B, 34,4. Pessoal, aqui é o exemplo clássico. Se a pessoa esquecesse de dividir por 2, colocar só base vezes altura, aqui ia dar um valor diferente e com certeza ia ter resposta. Certo? Bora lá. Conservação da quantidade de movimento. Pessoal, a gente já falou de conservação, só que a gente falou de conservação da energia cinética. E energia cinética, onde? Da energia mecânica. E energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. Lá, quando a gente não tinha forças dissipativas. Era aqui que eu estava confundindo, porque eu estou cansado gravando de madrugada. Mas aqui, não é quando eu tenho forças dissipativas. Eu tenho conservação da quantidade de movimento quando eu não tenho forças externas. Quando um corpo bate com o outro, ou quando eu tenho algum sistema que tenha interação somente entre os corpos do sistema. Não vai ter uma força que vem do além interagindo. Então, pessoal, quando a minha força externa é zero, impulso igual o impulso da força externa vai ser zero. Então, impulso, força vezes tempo, força zero, meu impulso é zero. Mas impulso não é igual a variação de quantidade de movimento? Se o impulso é zero, zero é igual a quantidade de movimento final, massa vezes velocidade, menos massa vezes velocidade inicial, que é a quantidade de impulso inicial, eu passo para lá. Eu sei que quando eu não tenho nenhuma força atuando no meu sistema, uma força externa, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. E por que eu coloquei aqui uma foto de uma arma para representar isso, pessoal? Quantidade de movimento é aquela grandeza que se relaciona
num corpo, um corpo tem massa e ele tem uma velocidade. Se eu tenho um sistema que a quantidade de movimento antes era zero, depois de acontecer um evento que só envolve aquele sistema, vai continuar sendo zero. Se a quantidade de movimento era diferente de zero e aconteceu um evento nesse sistema, a quantidade de movimento vai continuar sendo diferente de zero. E o exemplo mais claro disso é, por exemplo, um revólver. Aqui, aquelas crianças brincando de polícia e ladrão. Quando você atira, você está parado com a arma, dois corpos, mas é um sistema. Aqui, dois corpos, é um sistema. Aqui na imagem, dois corpos, é um sistema. Ele está parado inicialmente. Então a quantidade de movimento inicial é zero. Só que quando você atira, a bala sai com uma velocidade para a direita, velocidade horizontal para a direita, quantidade de movimento horizontal para a direita. Então, a bala teve uma quantidade de movimento, mas eu não tive nenhuma força externa. Eu tinha no início mão e arma, a bala estava dentro da arma, e eu continuo tendo mão e arma e bala. Então, o sistema continua o mesmo. Então, a quantidade de movimento, que inicial era zero, no final tem que ser zero. Mas eu tenho uma quantidade de movimento aqui na bala, horizontal à esquerda. Como que eu faço isso ser zero no sistema? O que acontece é que quando você atira, você tem um sulavanco para trás. Ficou ótimo, né? Eu falando trás, com a da defesa, e um sulavanco. Você tem a arma, ela chicoteia para trás, você tem um retorno. Você tendo um retorno, isso faz com que você tenha uma quantidade de movimento na arma, na sua mão, e a quantidade de movimento que teve na sua mão e que é somado com a quantidade de movimento que tem na bala, ela vai ser zero. Isso faz com que a quantidade de movimento antes seja igual à quantidade de movimento depois. Outro exemplo prático que acontece. Quem já andou de skate de vocês? Eu já tentei andar de skate uma vez e é muito difícil. Imagina se você está parado num skate ou num carrinho de rolimã. De carrinho de rolimã eu já até andei mais vezes do que já tentei andar de skate. Mas está parado em cima. E você pula para frente. Quando você pula para frente, o carrinho de rolimã ele é jogado para trás. Ou o seu skate ele anda um pouquinho para trás. Por que isso acontece? Pela mesma coisa. Você estava parado antes. Se você estava parado, quantidade de movimento igual a zero. Você tinha antes, você e o skate. Você pulou para frente, tem uma quantidade de movimento para frente. Que a ação vai ter uma quantidade de movimento para trás, fazendo com que a quantidade de movimento seja zero no final. Por que isso acontece? Porque quando eu estou indo para frente, eu tenho uma força aplicada. Toda força tem uma força, toda força de ação tem uma reação contrária, que vai fazer que a minha quantidade de movimento final seja igual à inicial. Talvez eu falei demais, talvez ficou confuso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem depois. E minha voz está ficando meio que anasalada, meio esquisito. Vou beber um pouco de água. Pessoal, o pêndulo de Newton já caiu na Unesp, na Vunesp. Unesp, Vunesp é ótimo. Vunesp é a fundação que faz o vestibular da Unesp e de outros vestibulares. Já caiu na Unesp, já caiu na FUVEST, já caiu até no Enem. Então, é muito legal vocês saberem. Pessoal, esse é o pêndulo de Newton. Se eu pego uma bolinha e solto ela, ela vai bater e somente uma bolinha vai sair. Se eu pegar duas bolinhas vão sair. Por que isso acontece? Porque eu tenho um sistema fechado, não tenho força externa. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Se eu tenho somente uma bolinha, cada bolinha tem uma massa V, minha quantidade de movimento antes é a massa da bolinha vezes V. Se quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois eu vou ter somente uma bolinha saindo, e é um M, e ela sai com a mesma velocidade, mv. Mas se eu tiver duas bolinhas, a minha quantidade de movimento antes é 2m, porque é duas bolinhas, 2m, m é a massa dela, com a velocidade que eu chamei de v. No final do sistema,
eu vou ter a mesma quantidade de movimento, que é 2mv. Para isso acontecer, eu preciso que duas bolinhas saiam, 2m, e elas vão sair com a mesma velocidade v. Pessoal, e se eu tiver 3 bolinhas iniciais? Eu pego e solto 3 bolinhas. Vão sair 3 bolinhas. As duas bolinhas que estavam paradas, elas saem, e uma que estava em movimento continua em movimento. Quantidade de movimento antes, 3 bolinhas, numa velocidade v, 3mv. Quantidade de movimento antes igual quantidade de movimento depois. Para eu ter a mesma quantidade de movimento, eu vou sair 3 bolinhas de massa m com a mesma velocidade, 3mv. Pessoal, eu falei tanto mv que parece que eu estou fazendo propaganda para FMV. Mas é importante que vocês saibam disso, porque tem muito exercício que é somente figura. Se eu solto uma bolinha, sai uma bolinha. Se eu solto duas bolinhas, sai só duas bolinhas. Se eu solto 3 bolinhas, sai 3 bolinhas. Se eu solto 4 bolinhas, saem 4 bolinhas. Por quê? Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Esse sistema é um sistema de choque. A gente falou, um corpo está chocando no outro. Quando eu tenho um corpo chocando no outro, se for perfeitamente elástico, eu tenho transferência da quantidade de movimento. É um pouco do que acontece. Eu tenho sempre as bolinhas saindo com a mesma massa de bolinhas saindo com a mesma velocidade. Mas eu vou falar isso depois de novo. Pessoal, eu ia passar esse vídeo que ele é fantástico para vocês. Só que aí eu lembrei, se eu passasse esse vídeo, o YouTube não ia deixar o pessoal subir a aula para o YouTube, porque eles iam pensar que eu estou roubando conteúdo de outro produtor de conteúdo. E essa não é verdade. Mas procurem lá o canal Ponto Ciência e linkando com o pêndulo de Newton. É muito legal. Eu acho que, assim, quando eu tiver um escritório, escritório é ótimo, escritório é para outras profissões. Quando eu tiver um consultório, eu vou pegar um pêndulo de Newton e vou deixar as bolinhas batendo lá sempre. Agora, vamos para outro exercício. Esse tipo de exercício, pessoal, ele me traz não somente uma soma algébrica, uma soma escalar, mas ele me faz trabalhar com as grandezas vetoriais. E eu quis trazer eles porque quantidade de movimento e velocidade e impulso são grandezas vetoriais e a gente precisa trabalhar com elas dessa forma. E é um exercício muito clássico. Vamos lá. Uma bomba de massa M, inicialmente em repouso, explode partindo-se em 3 pedaços, em massa M1, M2 e M3. Os 2 primeiros pedaços possuem massa iguais de 100 gramas e velocidades iguais a 100 metros por segundo, e saem em direções perpendiculares. Então, o pessoal me fala que tinha uma bomba que estava parada. A massa da bomba é só somar as massas de tudo que ele vai falar depois, mas ela estava parada, velocidade inicial zero. E ela se partiu em 3 pedaços, 2 bolinhas iguais, que saíram com uma velocidade de 100 metros por segundo, e cada uma dessas bolinhas tinha uma massa de 100 gramas. Vamos continuar lendo. O terceiro fragmento possui uma massa de 200 gramas que sai numa direção tal qual a quantidade de movimento seja conservada, ou seja, quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Calcula a velocidade do terceiro fragmento e a quantidade de movimento do terceiro fragmento. Pessoal, vamos lá. A minha quantidade de movimento antes era a massa da bolinha é 0,4 kg, 400 gramas, só somar 100 com 100, 200 com 100 mais 100. E quantidade de movimento é massa vezes velocidade, massa 0,4, velocidade 0, quantidade de movimento 0. Se a quantidade de movimento inicial era 0, se eu tenho conservação, não tenho força externa, a quantidade de movimento depois também vai ser 0. Então, eu vou pegar e calcular a quantidade de movimento de cada uma das bolinhas. Elas se partiram e as duas bolinhas de 100 gramas passam uma direção perpendicular. Quantidade de movimento Q1 da bolinha 1, massa 1 vezes velocidade 1. Quantidade de movimento 1, 0,1, porque eu trabalho em quilogramas no sistema internacional, vezes 100 metros por segundo. 0,1 vezes 100, 10 kg por metro, vezes metros por segundo. Essa é a minha quantidade de movimento Q1. Quantidade de movimento Q2, massa 2 vezes velocidade 2. Quantidade de movimento 2, 0,1 vezes 100,
10 quilogramas vezes metros por segundo. Então, eu tenho um Q1 de 10 e um Q2 de 10. Só que eles têm direção perpendicular. E eu tenho um Q3 que ele quer que eu saiba. Pessoal, trabalhar com 3 vetores é um pouquinho difícil. Então, o que eu faço nessa situação? Eu vou somar o Q1 com o Q2, somar os dois vetores, e o vetor resultante ele tem que ser igual ao Q3, só que no sentido oposto, porque eles vão se anular. O meu P3 é massa de 3 vezes velocidade de 3. O meu P3 é 0,2 vezes velocidade de 3, que é o que a gente vai descobrir. Quantidade de movimento final igual a quantidade de movimento inicial. Lembrando que são grandezas vetoriais. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a soma do Q1 com o Q2. Eles são perpendiculares. Então, a soma desses dois vetores vai ser bundinha com bundinha perpendicular aqui, eu faço uma linha perpendicular ao Q1, outra linha perpendicular ao Q2, sai da bundinha da interseção entre os vetores até a interseção entre as linhas que eu tracei. É feia essa palavra tracei, né? Mas vamos lá. Tenho 90 graus. Se eu tenho um ângulo de 90 graus, pessoal, eu poderia basicamente trazer esse Q1 para cá, fechar um triângulo retângulo e usar Pitágoras. Aqui o meu Q' seria a hipotenusa, cateto, cateto. Então, o meu Q', que é a soma de Q2 e Q1, ao quadrado igual a Q1 ao quadrado, mais Q2 ao quadrado. Como Q1 é 10 e aqui é 10 são iguais, eu sei que a resposta do Q da minha hipotenusa, do meu movimento, quantidade de movimento resultante aqui, vai ser 10 raiz de 2. Pessoal, eu falei para vocês que a soma desses vetores tudo tem que dar zero. Então, o Q' tem que ser igual ao Q3. Q' igual a Q3. Eles têm que ser iguais, assim, só na mesma direção, mesmo módulo, sentido oposto, porque um anula o outro. O meu Q', eu sei que é 10 raiz de 2. O meu Q3, minha massa da massa 3, é 0,2 vezes o V3. Então, aqui eu faço o meu V3, eu vou saber o V3, dividindo 10 por 0,2. 10 por 0,2 dá 50, 50 raiz de 2. A minha velocidade, eu posso deixar 50 raiz de 2, ou se eu quiser aproximar, eu sei que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 50 vezes 1,4 dá 70 metros por segundo. Mas eu poderia deixar, se fosse uma prova aberta, 50 raiz de 2 metros por segundo. Se fosse uma prova fechada, estaria 50 raiz de 2, ou se tivesse somente 70, ele ia ter te dado o valor de raiz de 2. Não é obrigado saber. Mas geralmente o pessoal decora, o pessoal de cursinho decora raiz de 2, raiz de 3, e alguns professores de matemática também sabem tudo de cor. Não precisa decorar. Pessoal, agora antes de entrar em choque, em colisões, eu quero falar para vocês algumas dicas de aprendizado. E essas dicas são 5. Eu aprendi com uma professora de faculdade, e era uma professora que eu tinha muito apreço. O nome dela é Luciana Castro Hoffert. Ela tem mais um sobrenome que eu não me lembro. Mas é uma professora muito boa. Ela é neurocientista, ela é doutora em neurociência. Ela se formou em neurociência com uma das pessoas mais relevantes dentro da neurociência do Brasil, que foi o Ângelo Machado. Existe até um livro de neuroanatomia dele. E além de várias coisas que ela estudava, ela gostava de estudar muito aprendizado, como o nosso cérebro aprende. E ela juntou essas 5 dicas. E a dica, ela segue essas 5. E a primeira é atenção. É muito importante ter atenção. Depois, objetivo, o que você vai querer buscar. A motivação, é o que é o que te faz correr atrás do objetivo. Quando você quer estudar, está querendo aprender mais, você sempre tem que pegar os conteúdos que você está estudando, fazer conexão, relação entre eles, e isso leva tempo. Você precisa separar bastante tempo para estudar direito. E você precisa dormir bem. A gente vai falar deles separadamente. Pessoal, o que é atenção? Atenção é quando eu estou numa aula
e eu estou escutando o professor, eu estou lendo um livro, eu estou no livro, e eu só estou vendo aquele livro ou aquele professor, aquela aula, e eu não percebo que o passarinho está cantando lá de fora, ou que o vento está soprando, ou que o ventilador do meu pai, do quarto ao lado, que ele está dormindo, está fazendo barulho de rotação, porque eu estou muito atento. E eu tenho uma forma de me deixar mais atento, que é tirando as distrações. Então é legal que sempre que você for estudar, você evitar distração, por exemplo, evitar barulho, pessoal. Quando você está com fone de ouvido e estudando com barulho, com música, você está menos atento. Tem pessoa que fala, mas eu só consigo estudar com música, porque você condicionou. Você começou a estudar com música e se você estudou com música, você acha que você só consegue estudar com música. Mas quando você está com uma música, o seu cérebro está processando a informação que você está estudando e também está processando a música. O seu cérebro está gastando energia processando a música, ao invés de deixar toda a energia para o seu aprendizado. Para evitar a distração, é legal você, por exemplo, deixa o celular longe. Eu estudo geralmente na mesa da cozinha e eu deixo meu celular no quarto, porque senão eu vou ficar aqui. Ai meu Deus, mandaram mensagem, o pessoal quer decidir que dia vai ser a festa. Festa não, né, gente? A gente está em pandemia, a gente vai estudar tudo de longe, festa online, festa só por reunião online. Mas se eu ficar com o meu celular do lado, eu sempre vou olhar, pessoal. Aí eu entro no Instagram, não, só vou ver 1 minuto, aí eu fico 1 hora. Pessoal, outra coisa. Nossa, se eu for sair, for estudar deitado, se eu for estudar na sala, se eu for estudar no campo, onde tem uma paisagem bonita, isso vai me distrair, gente. Se eu estivesse estudando deitado aqui nessa paisagem, pessoal, eu só ia ficar olhando isso. Se eu estivesse estudando na frente da televisão, você acha que eu ia olhar para o caderno? Eu ia olhar só para a televisão. Então, tenta um ambiente neutro, um ambiente que não tenha nada para te distrair. E, pessoal, manter o foco, porque quando você está estudando, parece que assim, nossa, estudei 10 minutos. Ai, que vontade de comer alguma coisa. Aí você vai lá, abre a geladeira, tá cheio de coisa, espero que esteja cheio de coisa mesmo, pessoal. Tá tudo caro agora por causa desses comerciantes que são capitalistas demais, mas espero que estejam cheios de coisa. Mas vocês vão lá e não pega nada, e você vai fechar a geladeira, você fica esperando a luz da geladeira fechar. E que enquanto você está fazendo isso, você não está estudando. O legal é separe um lugar para você estudar, um lugar quieto, sem barulho, sem distração, e estude. Aí aquilo, eu não consigo estudar por muito tempo. Pessoal, pega um lugar assim, quieto, sem barulho e estude. O meu quarto não é bonito assim não, onde eu estudo não é bonitinho assim não, mas é quieto, é um lugar clean, sem distração e fica lá. Estuda por 25 minutos, para um pouquinho para descansar, outros 25 minutos, como a gente falou do método Pomodoro. Pessoal, o segundo quesito do aprendizado que vai te motivar um pouco é o seu objetivo. É aquela meta muito grande. Por que você quer estudar? Para passar no vestibular. Só para passar no vestibular? Não, porque eu quero ser rico. Eu quero passar numa faculdade boa. Quero depois trabalhar num lugar que eu ganhe muito dinheiro. Pessoal, funciona? Funciona sim. Eu disse para vocês que eu comecei minha faculdade na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e uma das alunas melhores da turma, ela passou lá em medicina com 16, na verdade com 15 anos, e começou a faculdade com 16, que ela fez aniversário nesse meio tempo, e ela não gostava muito de medicina, não gostava muito de biológicas, mas ela falava que ela queria ser rica, e o pai dela era médico, ele tinha muito dinheiro, era filha única, já era milionária só por herança, mas que ela queria ser mais do que milionária, e que ela ia ser médica por causa disso. E, pessoal, esse objetivo dela de ser muito rica fazia ela estudar e aprender tanto que ela era uma das melhores alunas da sala.
Ela tinha uma capacidade de memorização que eu nunca vi em outra pessoa. A menina conseguia decorar tudo. Mas talvez o seu objetivo não seja esse. O seu objetivo seja conhecimento. E conhecimento é uma coisa muito legal, pessoal. Várias coisas na minha vida eu aprendi que não tinham importância nenhuma. Aí a pessoa falava, nossa, aprendi isso no livro de farmacologia, esse remédio que funciona assim, assim, assado. Aí o médico fala, nossa, mas isso não tem importância nenhuma para a sua vida. Mesmo se você atuar nessa área, eu falo, nossa, mas eu gostei muito, eu aprendi, eu tive uma emoção com aquilo. Ou simplesmente por amor, pessoal. Você gostar muito de uma coisa também faz você lembrar. Então, é importante você ter um objetivo, o que é aquela meta gigante que você quer chegar. Só que nem só de metas gigantes funciona a vida. Você tem que ter metas pequenas. Metas pequenas vão ser aquelas que vão te dar a motivação. E a motivação? A motivação é aquilo que te faz levantar da cama. Por exemplo, hoje, o que, que me fez levantar da cama? Porque eu não fiquei na cama o dia inteiro. Porque eu queria acordar, eu ia tomar um banho de sol para produzir um pouco de vitamina D. Depois, eu ia fazer um café, eu ia tomar um café muito gostoso, era uma meta da minha manhã, tomar um bom café. Depois eu ia estudar, eu ia terminar de preparar essa aula de vocês. Ela já estava a maior parte preparada, mas eu queria colocar umas fotinhas bonitas como essa. E depois eu ia assistir uma aula muito boa de um professor muito bom. Então, essas eram as minhas metas do dia. E eu cumpri as minhas metas do dia. Essas metas pequenas são aquilo que te motiva, enquanto você tem que ter também aquelas metas grandes. Por exemplo, trabalhar naquilo que eu sempre quis para não ser um escravo do fim de semana. Pessoal, o próximo tópico é conexão, correlação e tempo. Pessoal, tudo que você estuda que você precisa lembrar são memórias. As memórias, como elas funcionam? Quando eu estou aprendendo alguma coisa, os meus neurônios lá do cérebro, que se conectam entre eles vão formando novas conexões. E quanto mais conexão é formada, melhor é a minha memória. Então, se eu aprendi alguma coisa nova, eu assisti essa aula e aprendi alguma coisa nova, eu modifiquei uma sinapse, uma conexão entre neurônios. Quando eu estudei mais e eu aprendi e eu não vou esquecer aquilo, eu estudei muito aquilo, eu peguei e formei novas conexões. E para você formar novas conexões, é você ter uma memória duradoura, você precisa de quê? De fazer muitas conexões, estudar aquilo repetidas vezes, fazer revisões, e para isso você precisa de tempo. Conexões, exemplos de conexões é, por exemplo, nossa, eu estou estudando química orgânica. Aí lá tem aquelas cadeias de carbono que são chatas, nossa. Ai, metano, esse é o metano. Ah, esse é o eteno, o etino, o etano. Aí você fica assim, se você for estudar assim, gente, é chato. Você está estudando só uma vez e você não vai lembrar. Mas se você pegar, nossa, esse é o metano. Esse metano é um gás, então ele é volátil. Ele também é chamado de gás dos pântanos. Por que gás dos pântanos? Porque ele está presente nos pântanos. O que tem nos pântanos que faz ele? Ah, tem matéria orgânica em decomposição. Então a decomposição libera metano. Ah, ótimo, decomposição libera metano. Mas ele também é um gás natural. Aquele gás também é achado junto do petróleo, que tem alguns carros a gás, que é utilizado pela indústria. Ah, então ele é muito importante. Ah, e esse metano também destrói a camada de ozônio. Pessoal, quando você faz essa conexão entre várias áreas, por exemplo, camada de ozônio, destruição, geografia, pântano, biologia e química, você está formando novas conexões também no seu cérebro. E você vai lembrar disso. Isso é muito importante. É aquilo, se você pegar e estudar, nossa, eteno, que chato, também é um gás. Assim, mas você não vai lembrar. Mas se você lembrar que o eteno também é um hormônio, é o hormônio que amadurece as frutas. Mas ele também amadurece
e deixar frutas podres. Por quê? Uma fruta podre é uma fruta que amadureceu muito. E se é uma fruta podre, ela tem muito eteno. Se você coloca uma maçã podre no meio das outras maçãs, tem muito gás que se dissipa e vai amadurecer e apodrecer as outras maçãs. Quando você lembra disso tudo, é mais fácil. Então, tem várias conexões para vocês fazerem. Uma coisa legal que eu fazia era sempre associar uma coisa com emoção. Por exemplo, eu pensava, mediana lipídica, tem vários transportes entre as medianas. Um dos transportes é feito por canais. Aí eu pensava, nossa, gente, se eu só estudar transportes feitos por canais, eu não vou lembrar disso. Mas e se eu pensar, qual é o nome de um canal? Aquaporina. Então essa Aquaporina é o meu canal preferido. Aí eu pensava, nossa, eu gosto muito dessa aquaporina porque ela faz o transporte de água. Aí eu lembrava, nossa, transporte, Milano tem transporte entre ela. É verdade, a água passa, a aquaporina. Aí eu lembrava. Então, sempre que eu pegava uma matéria, eu tentava me empolgar e eleger uma coisa preferida, que eu ia lembrar daquela coisa preferida, e lembrando daquilo, eu ia lembrar da matéria. Aí, quando você estuda mais, você lembra, nossa, a Aquaporina é meu canal preferido. E a Aquaporina está lá no rim. Aí eu lembrava daquele processo de o processo de formação da urina. E a aquaporina está lá no túbulo contorcido distal, túbulo coletor. Então, isso facilita, são conexões. Mas para você fazer conexões, você precisa estudar várias matérias diferentes e estudar várias vezes e interrelacionar isso. E para isso você precisa de tempo. Então você precisa separar um tempo bom para estudar e um tempo bom para revisar. E pessoal, a última coisa que eu quero falar com vocês, que faz você aprender, é o sono. Se você quer aprender, você precisa dormir bem. Por quê? Porque tudo que você aprende, tudo que você estudou durante o dia, só vai passar da sua memória de curto prazo para longo prazo à noite, quando você está dormindo. Um tipo de sono que a gente chama de sono REM. Quando a gente está dormindo, a gente tem 4 estágios de sono. Na verdade, 5. Eu tenho o estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4, que são de ondas lentas. E eu tenho o sono REM, que é um estágio onde eu sonho, onde a minha memória passa para longo prazo e ela é consolidada. Aí o que acontece, pessoal? O meu sono, ele vem em ciclos. Quando eu dormi, aí eu venho para cá, comecei a dormir. Venho para o estágio 1, estágio 2, estágio 3, 4, depois passa para o sono REM. Eu tenho um pouquinho de sono REM. Um pouco da minha memória vai para a memória de longo prazo, eu aprendo um pouquinho do que eu estudei de dia. Aí ele passa para estágio 2, estágio 3, 4, aí depois estágio 2, estágio 1, volta para o sono REM, eu aprendo mais um pouquinho, eu quase acordo quando eu estou sonhando aquela coisa esquisita e depois volta. Aí depois passa por vários estágios, sono REM de novo, vários estágios, sono REM de novo, vários estágios, sono REM de novo e eu acordo. Então, se eu dormir, por exemplo, aí eu vou dormir somente 1 hora para ficar estudando a madrugada inteira, você deixou de aprender. Porque você vai aprender aquilo, você acha que você estudou, que você aprendeu, e por quê? Porque aquilo está na sua memória de curto prazo. Agora que você acabou de ler, você está lembrando. Mas ela, se você não dormir bem, não vai passar para a sua memória de longo prazo. Eu simplifiquei muito isso, porque, pessoal, se eu fosse explicar como funciona o sono, como funciona a memória, e assim a gente ia conversar durante 5 horas e ia ter mais coisa para falar. Mas eu quero que vocês lembrem que vocês precisam dormir bem para aprender. Então, tenham um sono regular, um sono recuperador. Vai dormir, apaga a luz para você ter um bom sono REM. Não fica com o celular com luz branca perto do seu olho o tempo todo, porque isso vai atrapalhar o seu sono. E agora a gente vai falar de choques mecânicos e colisões, que basicamente vai ser aquilo que a gente já comentou, que quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois, quando eu tenho um sistema isolado, quando eu não tenho nenhuma força externa. Então, choques mecânicos ou colisões, eu tenho aquela máxima que em choques mecânicos ocorre troca de força somente entre os corpos do sistema.
quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Então, na maioria dos exercícios, eu vou utilizar a quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois, igual a gente falou antes. E, pessoal, tem uma coisinha em choque que a gente chama de coeficiente de restituição. Ou seja, quando você pensa em choque, o que eu penso? Eu penso em um carro batendo no outro. Então, imagine um choque, um carro batendo no outro. Tem dois carros, eles bateram, eles se separaram. Pessoal, o que o coeficiente de restituição vai me falar? Ele vai me falar se quando aconteceu essa colisão entre os dois carros, se eu perdi nenhuma energia, pouca energia ou muita energia. E como que eu sei isso? Eu sei se é a partir da velocidade que os carros estavam antes e a velocidade que os carros estavam depois. Se eles estavam numa velocidade antes muito maior do que a velocidade depois, quer dizer que eles perderam velocidade e vendo que eles perderam velocidade, eles perderam muita energia. Se não teve modificação da velocidade antes e velocidade depois, quer dizer que eles perderam nenhuma energia ou uma energia muito pequena. Então, sempre que eu vou calcular o meu coeficiente de restituição, eu vou utilizar a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Então, vamos lá. Eu tenho dois carrinhos, o carrinho A está numa velocidade muito grande, ele encosta no para-choque de B, eles batem, tem um choque, uma troca de energia aqui, e depois modifica a velocidade. Modifica a velocidade de A e a velocidade de B. Então, eu sempre utilizo depois, porque eu posso ter perdido alguma energia, dividido por antes, que eu tenho toda a energia, para saber como que está. Então, eu utilizo sempre depois, dividido por antes. Velocidade relativa de A em relação ao B, de depois do choque, dividido pela velocidade relativa de A e B de antes. E eu acho que vocês estudaram velocidade relativa com a professora Ana. Mas vamos lembrar, sempre que eu tenho velocidade relativa no mesmo sentido, A e B estão no mesmo sentido. Eles estão para a direita, numa direção retilínea, horizontal. Eu vou subtrair a velocidade de um e do outro. Se eles estiverem no mesmo sentido, na mesma direção em sentidos opostos, eu somo as velocidades. Então, aqui, o que eu ia fazer? Sempre que eu pego é o depois dividido por antes, ia ser velocidade de B menos velocidade de A, dividido por velocidade de B menos velocidade de A. Sempre em cima, eu falei B e A, mas em cima era a velocidade de B' menos velocidade de A', dividido por velocidade de B menos velocidade de A. Mas eu estava aqui como cursor do mouse. Então, sempre vai ser depois dividido por antes e sempre velocidade relativa. Lembrando que, se for no mesmo de imóveis no mesmo sentido, subtrai, sentidos opostos, eu somo. Pessoal, aqui eu tenho outro exemplo de velocidade relativa numa situação específica. Só vou beber um pouquinho de água. Imaginem que eu tenho uma bolinha de borracha. Eu deixo essa bolinha de borracha cair no chão, ela quica e volta. Pessoal, se ela quica, eu solto ela de uma altura H. Ela quica e volta para a mesma altura H. Se ela volta para a mesma altura H, eu sei que ela não perdeu nenhuma energia. Mas e se ela volta para uma altura menor que H, eu sei que ela perdeu um pouquinho de energia. Se ela cai e fica lá no chão, eu sei que ela perdeu muita energia. Então a gente utiliza a mesma coisa, de velocidade relativa. Só que como é em relação ao chão, que a velocidade dele é zero, eu utilizo a velocidade da bolinha. Então, velocidade, coeficiente de distribuição. Velocidade de afastamento, sempre depois, sobre antes, afastamento, dividido pela velocidade de aproximação. Pessoal, aqui é uma... Como que eu vou calcular essa velocidade? Eu vou calcular, basicamente, é como se fosse uma queda livre, eu calculo com a velocidade com Torricelli. Por quê? Porque eu não quero usar o tempo. Então, eu vou utilizar vovô e vovó, mais duas amigas no triângulo sexual. A velocidade de 1 ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial. Eu soltei a velocidade inicial era zero,
2 vezes a aceleração é a aceleração da gravidade, o ΔS é o h. Então, a minha velocidade 1 é v1 ao quadrado, 2gh. Velocidade 1 é raiz de 2gh. A minha velocidade 2, pessoal, a minha velocidade final é zero. Então, v final é zero. A velocidade inicial vai ser v2 ao quadrado mais 2 menos gzinho vezes ΔS. Por que eu utilizei menos gzinho? Porque a velocidade e a aceleração estão em sentidos opostos. Então, eu coloquei o gzinho no sentido oposto. A velocidade, o gzinho é para baixo, a velocidade está para cima. Então, se eu for pegar, a minha velocidade 2 vai ser igual a 2gh, velocidade 2 ao quadrado. Então, a velocidade é raiz de 2gh. Se eu for colocar o coeficiente de restrição aqui, raiz de 2ghzão, dividido por raiz de 2ghzinho. Então, a coeficiente de restrição é igual a raiz de hzão, na verdade, hzinho sobre hzão. Tá, pessoal? Vai ser, espera, eu acho que eu vou ter que corrigir aqui, porque vai ser afastamento V2 sobre V1, V2 é Hzinho. Então, aqui vai ser V2 sobre V1, aqui é Hzinho sobre Hzão. Então, aqui embaixo está certo. Quando eu tenho isso aqui, só deixa eu corrigir junto de vocês. Pessoal, agora meu computador vai travar, porque o meu computador é muito bom, gente. E eu já corrijo aqui. Hzinho. E aqui, razão. E a gente pega e continua. Pessoal, o meu coeficiente de restituição nessa situação em que eu pego a bolinha e ela volta, vai ser raiz de Hzinho sobre Hzão. Então, eu já coloquei aqui, coeficiente de restrição é a velocidade de afastamento, sempre depois sobre antes, e a velocidade, em uma situação específica, que é a da bolinha, vai ser raiz de Hzinho sobre Hzão. E, pessoal, como eu estou utilizando uma relação de velocidade relativa, então eu trabalho como se fosse porcentagem. Se eu não perdi nada, eu tenho 100%. Se eu perdi alguma energia, a minha vai ser menor que 100%. Então, quando eu não perdi nenhuma energia no choque, meu coeficiente de restituição é 1. Se eu perdi alguma energia no choque, o meu coeficiente de restituição vai ser menor que 1. Se eu perdi muita energia no choque, o meu coeficiente de restituição vai ser 0. E nisso a gente vai trabalhar os 3 tipos de choque. O primeiro choque ele é chamado de choque perfeitamente elástico ou somente choque elástico. Alguns exercícios fazem só choque elástico, mas a gente trabalha como perfeitamente elástico. E no choque perfeitamente elástico, não se perde energia. Se não se perde energia, pessoal, se eu tinha um corpo em movimento antes e esse corpo continua em movimento depois, a energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Então, eu sei que energia cinética antes é igual a energia cinética depois, porque não perde energia. E como eu não tenho uma força externa, eu também posso utilizar quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. E pessoal, se eu não perdi energia nenhuma nesse choque, o meu coeficiente de restrição é igual a 1. É como se continuasse 100%. Então, eu tenho uma situação de 2 carrinhos que se chocam e depois eles continuam com velocidade diferente das iniciais. Inicialmente, eu tenho energia cinética inicial, energia cinética de A, energia cinética de B, e final, energia cinética de A e energia cinética de B com essas velocidades VA', DB'. E quantidade de movimento inicial, quantidade de movimento inicial de A, quantidade de movimento inicial de B, e aqui na quantidade de movimento final, quantidade de movimento final de A, mais quantidade de movimento final de B. Só que, nessa situação, eu sei que a energia cinética final é igual à energia cinética inicial, quantidade de movimento final igual à quantidade de movimento inicial. Então, se eu tiver um exercício que me pede velocidade, massa, e é o que eles vão pedir, ou quantidade de movimento, é só eu fazer quantidade de movimento final
igual a quantidade de movimento inicial. E se não der certo pela quantidade de movimento, eu utilizo energia cinética final igual a energia cinética inicial, que vai dar certo. E o meu coeficiente de restituição, que a gente já falou, é 1. Por quê? Porque não perde energia. Pessoal, o exemplo clássico disso que não perde energia são os tênis. Eu tenho uma bolinha e ela sai com a mesma velocidade, por transferência de velocidade. Essa é uma situação específica do choque perfeitamente elástico, quando eu tenho transferência de velocidade. Quando eu tenho transferência de velocidade? Quando eu tenho corpos de mesma massa e um está em repouso e o outro sai em movimento. Então, o exemplo mais clássico é o pêndulo de Newton, mas também vocês podem ver quando, por exemplo, você está numa sinuca e você vai tentar encaixar uma bola e você bate na bola branca que vai bater na outra bola, que estava parada. Uma bola branca, ela veio com uma velocidade, bateu na bola, e ela ficou parada e a outra bola sai com a velocidade. Ela sai com a velocidade que estava a bola branca. Então, eu tive uma transferência de velocidade. No caso, isso acontece na sinuca. Agora, pessoal, eu tenho o meu segundo caso, de choque parcialmente elástico. Esse choque, pessoal, tinha uma bolinha em um carrinho lá, estava indo mais rápido, ele deu uma encostadinha no carrinho B, que foi o choque, e a velocidade dos dois carros bateu. Só que não foi uma batida muito grande, não teve perda de grande energia, mas teve perda de energia. Por quê? Porque o carrinho de trás, ele viu que ele amassou a bundinha do carrinho da frente. Então, eu tive perda de energia que provocou aquela deformação. Então, pessoal, se eu tive perda de energia, a minha energia cinética antes, ela vai ser maior que a energia cinética depois. Então, aqui, se ele me pedir velocidade ou massa de algum desses carros, eu não posso fazer energia cinética antes igual a energia cinética depois, porque não vai dar certo. Eu só posso utilizar a quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento de A, mais quantidade de movimento de B, vai ser igual a quantidade de movimento de A depois, mais quantidade de movimento B depois. E como eu perdi um pouco da energia, a velocidade relativa depois vai ser menor que a velocidade relativa antes, e o meu coeficiente de restituição vai estar entre 0 e 1. Eu perdi energia, mas não perdi muita energia. E agora vai o choque inelástico, que é o choque que você perde muita energia cinética. Se você perde muita energia cinética, você perdeu tanta energia cinética que esses corpos permaneceram juntos. Ou seja, é quando aquele corpo A estava com uma velocidade muito maior que o B, se aproximou, ele bateu, esses carros perderam muita energia nessa batida, nesse choque, e eles permaneceram juntos depois. Isso aconteceu com a minha mãe. O que aconteceu com a minha mãe quando ela bateu de carro? Na verdade, o carro bateu nela. Ela estava lá dirigindo, o farol estava amarelo, passou por vermelho, ela foi freando, e o cara que estava atrás, ele estava no celular, e não, assim, minha mãe supõe que ele estava no celular, eu não estava lá para falar, mas ele não viu, aí ele bateu atrás, e quando ele bateu atrás do carro dela, os dois foram para frente, ou seja, ela estava parado, o carro veio, os dois permaneceram grudados. E o carro da minha mãe, metade do carro de trás amassou tudo. Foi muito grande. Então você teve grande perda de energia e causou uma grande deformação do carro da minha mãe. Então, pessoal, você teve grande perda de energia cinética. Então, a energia cinética antes é muito maior que a energia cinética depois. Então, se tiver um exercício assim, você não pode igualar as energias cinéticas para chamar a sua velocidade, qualquer coisa que ele te pede. Mas você pode utilizar a quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Então, quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois, você pode usar em qualquer tipo de choque. Mas energia cinética antes igual a energia cinética depois, você só pode utilizar no choque perfeitamente elástico. E agora a gente vai fazer um exercício. Um corpo de massa M1, 4 kg, se move com uma velocidade V1, 2 metros por segundo.
Ele se choca com um corpo de massa m2, 1 kg, e se move com uma velocidade v2 menos 14 metros por segundo. Após a colisão, os dois corpos seguem grudados um ao outro. Pessoal, se eles seguem grudados um ao outro, o que aconteceu? Um choque inelástico. Perdeu muita energia. Qual a velocidade final dos corpos? Velocidade, pessoal. Na situação, eu utilizo o quê? Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento antes, os dois estavam aqui, eles vão se chocar. Quantidade de movimento antes, quantidade de movimento A antes, mais quantidade de B, movimento B antes, igual a quantidade de movimento A depois, mais de B depois. Eles vão estar com a mesma velocidade. Pessoal, aqui é a quantidade de A, movimento de A antes. Quantidade de movimento inicial de A vai ser massa de A, 4, vezes velocidade de A, 2, mais quantidade de movimento inicial de B, massa 1 a ser velocidade menos 14, porque um estava indo de encontro ao outro. Igual quantidade de movimento A antes, massa vezes velocidade, 4 vezes velocidade, e eu vou achar, mais quantidade de movimento de B, de depois final, vai ser massa vezes velocidade, massa 1 vezes velocidade. Por que eu utilizei esse mesmo símbolo de velocidade? Porque os dois eles vão permanecer grudados e vão se movimentar com a mesma velocidade. Então aqui eu tenho 4 vezes 2, 8, menos 14, igual 5V. Aqui, menos 6 dividido, aqui dá 8 menos 14 dá menos 6, dividido por 5. 6 dividido por 5 dá 1,2, menos 1,2 metros por segundo. Essa vai ser a minha resposta. Então, eu tinha dois carrinhos que estavam um indo de encontro com o outro, e depois eles permaneceram juntos, indo para a esquerda, com uma velocidade de 1,2 metros por segundo. E foi o fim da aula, pessoal. Eu falei que ia ser uma aula rápida e acabou que eu falei tanto e falei devagar que fica uma aula até um pouco longa. Peço perdão e eu já repito, agora eu vou repetir, que eu vou fazer a lista de exercícios, vou mandar para vocês com as respostas e eu não vou poder dar muito aí a semana que vem, porque eu vou fazer a cirurgia desses dois sisos, a minha boca vai inchar, eu vou sentir dor, não vou conseguir falar. Eu demorei uma semana da última vez que eu consegui abrir a boca, é horrível, pessoal. Não desejo siso para ninguém. Espero que vocês tenham nascido sem siso, nascido um pouco mais evoluídos. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula, que vai demorar um pouquinho. E estudem bem, usem as dicas. E até a próxima.